Queridos irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, mais uma vez nesse santo lugar. Louvar a Deus por ter a oportunidade de ministrar a sua palavra. Louvar a Deus pelo pastor presidente dessa igreja, pastor Ideobrando Soares, a sua esposa, a pastora Regina, os pastores que aqui estão à minha retaguarda. Deus abençoe. Prazer. Tiago, você mora no meu coração, viu? Feliz em revê-lo também. Que Deus continue abençoando. Uma bênção. Cada vez melhor. Deus é fiel. Glória a Deus. Bênção. Meus queridos, a pastora dirigente desse trabalho, que Deus abençoe. Obrigado. Desde já eu sou grato pela oportunidade. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Louvar a Deus também pela vida do pastor Robson Farias. Eu falei com ele hoje, perguntei se ele estaria aqui. Ele disse: não estarei, pastor, mas mande um abraço. Acredito que ele está assistindo pelo YouTube. Também saudar os irmãos que nos assistem pelo YouTube, que Deus abençoe. Os irmãos que me acompanham, o irmão Márcio e o irmão Nunes, que Deus abençoe também. Obrigado pela companhia de vocês nessa noite, amém? Pela intercessão também. Marcos capítulo 5, versículo 25. Nós estamos, como já foi falado aqui, numa campanha de curas e milagres. Quantos aqui creem no milagre? Quantos aqui creem na cura? Deus, Ele ainda faz milagre. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No nosso Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, se Ele operou no passado, Ele também opera no presente e continuará operando no futuro até a vinda de Jesus. Então eu quero falar nessa noite sobre o tema vencendo obstáculos e conquistando o milagre. Quantos precisam de um milagre nessa noite? Então preste atenção nessa palavra, o texto é muito conhecido, mas eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. Mesmo sentado como você está, vamos ler a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou em sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude que de si mesmo saíra, voltou-se à multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, olhando ao redor, para ver a que isto fizera, então uma mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Que o Senhor Deus aplique esta palavra em nosso coração. Meus queridos e amados irmãos, esse texto que nós lemos, como já falei, é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento.
Quem nunca ouviu falar sobre a mulher do fluxo de sangue? A mulher que durante 12 anos ininterruptos padeceu de uma enfermidade. Uma mulher que não mediu esforços para se ver livre daquele mal. Procurou todos os recursos humanos, os melhores médicos, gastando todo o seu dinheiro. E a Bíblia diz que nada isso lhe aproveitou. Antes, a enfermidade só piorava. Mas a Bíblia diz que esta mulher um dia ouviu falar de Jesus. A Bíblia não nos diz como, mas a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. Quem sabe alguém ali no arraial dos imundos, dos impuros, comentou sobre o milagre que Jesus realizara, curando 10 leprosos. Quem sabe alguém comentou que aqueles leprosos não voltaram mais para o arraial dos impuros, porque Jesus lhes havia curado. Ou quem sabe ela ouviu também dizer que Jesus curou um homem que há 38 anos padecia de uma enfermidade e estava no tanque de Betesda, esperando o movimento das águas para que ele pudesse mergulhar. E Jesus foi até ele e disse: toma a tua cama e anda. E aquele homem saiu andando pelos pavilhões daquele tanque. Eu não sei que tipo de testemunho essa mulher ouviu. O fato é que ao ouvir falar de Jesus, nasceu dentro desta mulher uma esperança. Esperança tão forte essa, que fez com que ela pensasse que se ela apenas tocasse na ponta das vestimentas de Jesus, ela seria curada. Eu olho esse texto e eu fico imaginando como a fé que brotou no coração dessa mulher era tão grande, que fez ela pensar que tocar nas vestes de Jesus seria algo tão fácil que ela iria tentar. O testemunho ou os testemunhos que essa mulher ouviu fez brotar e nascer no coração dela uma fé sobrenatural tamanha, que fez com que ela minimizasse todos os obstáculos que haviam na sua frente. Porque quando a gente lê esse texto, ou quando a gente ouve a leitura e vê essa mulher dizer: se eu só tocar na ponta das suas vestimentas, eu serei curado, nos leva a pensar que parecia algo muito fácil, que parecia algo que seria fácil de fazer. Poderia até ser para mim, para você, mas para ela não. Para ela era uma tarefa muito difícil. Para ela era uma tarefa que iria fazer com que ela tivesse que vencer muitos obstáculos. E em se falando de milagres, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Milagre, todos nós sabemos que quem faz é Deus. Homem faz milagre? Não. Nenhum homem, por mais que ore, por mais que conheça a Bíblia, por mais que tenha intimidade com Deus, pode de si mesmo realizar o milagre. Nenhum. Quem faz milagre é Deus. Agora, por nós acharmos que é Deus quem faz milagre, por nós sabermos que só Deus pode fazer milagre, nós muitas vezes esquecemos que no milagre, embora seja Deus quem faça, eu também tenho que fazer a minha parte.
Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitos, inúmeros milagres. João fez questão de encerrar o seu evangelho dizendo que Jesus fez tantos milagres, incontáveis milagres, tantos milagres que se fosse colocar em livros todos os milagres que Jesus realizara, se a terra fosse transformada numa grande biblioteca, ela ainda não seria capaz de comportar todos os livros que seriam necessários para escrever os milagres que Jesus realizou. Tantos foram os milagres que Jesus fez. Mas se você observar, você vai ver que muitas vezes, e eu posso até dizer, na maioria das vezes, que Deus realizou um milagre na Bíblia, Ele não fez sozinho. Ele fez com a participação do homem. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, no capítulo 11 de João, e que Ele chegou diante do túmulo de Lázaro, Ele poderia ter ordenado aquela pedra, passa dali para lá, porque Ele mesmo disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós transportaremos montanhas. Mas Ele disse: tirai a pedra. Quando Ele foi fazer o milagre na vida de Abraão, que Abraão estava triste por causa da promessa que não se cumpria, antes de realizar o milagre, Ele disse: sai da tenda, Abraão, e vai sacrificar. Se você observar, Deus, Ele também no milagre quer que nós façamos a nossa parte. Sabe por que Deus não faz mais milagres no nosso meio? Porque muita gente quer milagre, mas nem todo mundo quer fazer a sua parte. Tem gente que quer ver milagre, mas não quer ter vida com Deus. Tem gente que quer ver milagre, mas não quer ter vida de oração. Tem gente que quer ver milagre, mas ao invés de estar no culto aqui na campanha do milagre, está em casa falando da vida dos outros no WhatsApp. Eu vou entregar tudo que Deus está mandando. Aleluia. Mas você está aqui e veio fazer a sua parte. E como profeta eu já profetizo na tua vida. Te prepara para viver uma vida de milagre. Te prepara para ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Você concorda? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. E para que o milagre acontecesse na vida desta mulher, foi preciso que ela vencesse alguns obstáculos. Ela acreditava no milagre. Ela disse: se eu tocar, eu serei curada. Mas quando nós lemos o texto, e quando nós entendemos o contexto no qual essa mulher estava inserida, a gente percebe que ela precisou vencer obstáculos para alcançar o milagre. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. 3 obstáculos que essa mulher precisou vencer para alcançar o milagre. Talvez você venha aqui nesta noite, está precisando de um milagre, mas alguns obstáculos estão na tua frente. Talvez você esteja como esta mulher. Eu não sei quantas semanas já são dessa campanha. Eu sei que não é a primeira, mas quem sabe você está aqui desde o primeiro dia desta campanha e o milagre ainda não veio. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: não desista do seu milagre. Continue buscando. Essa mulher perseverou durante 12 anos, buscando a sua cura, buscando a sua cura no homem, e ela não conseguiu. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, mesmo vivendo uma vida
vida de frustrações, ela disse: eu vou tocar nas vestes deles. E nessa noite você não veio aqui para perder tempo. Não, você veio aqui para tocar no Mestre. E Ele está passando aqui nesta noite. Eu posso ver pelos olhos da fé. Jesus está passeando no nosso meio. Se você ficar olhando para o pregador, ele vai passar e você não vai ver. Mas se você se ligar no céu, se você receber a palavra, você vai tocar nele. Toca nele nesta noite. O primeiro obstáculo que essa mulher precisou vencer foi ela mesma. Às vezes o maior obstáculo que nós enfrentamos somos nós mesmos. Às vezes o nosso maior inimigo não é o diabo. Não é o patrão que lhe persegue lá na empresa. Às vezes o seu maior inimigo é você mesmo. Em primeiro lugar, para alcançar o milagre, essa mulher precisou vencer a si mesma. Porque embora ela tenha dito consigo: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu sararei, não era para ela uma tarefa muito fácil. Em primeiro lugar, porque ela sofria de uma hemorragia. Ela perdia sangue continuamente. E não é preciso ser médico para imaginar que essa mulher era uma mulher desprovida de vigor. Porque quem perde sangue perde vida, perde força. E para uma pessoa que perde sangue, a simples tarefa de andar alguns metros pode ser algo difícil. Ela era uma pessoa fraca fisicamente. E ela ia precisar sair do lugar onde ela estava para ir até onde Jesus estava. A Bíblia não diz quantos metros ela teve que andar, ou quem sabe quilômetros, mas o fato é que ela saiu do lugar. Sabe qual é o problema de muita gente? É que se senta em cima das suas frustrações. Tem muita gente que até diz que crê em milagre. Tem muita gente que até diz que acredita e que tem fé para receber o milagre. Mas às vezes dá mais ouvido a palavras contrárias. Aqui, graças a Deus, não tem, mas tem gente por aí que qualquer palavra contrária bota ele para baixo. Agora você imagina essa mulher convivendo com essa fraqueza diária, perdendo sangue. Em segundo lugar, essa mulher vivia com frustrações, porque ela já tinha buscado todos os médicos, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, e nada melhorava. E não existe coisa pior do que tentar e não conseguir, tentar de novo e não conseguir, tentar de novo e não conseguir. A frustração é um inimigo terrível que pode se alojar dentro de nós com uma força tão grande que nos faz desistir. E quantas vezes a gente tenta e a gente vê. Imagina essa mulher ouvindo testemunho. Jesus passou ali e curou alguém. E ela poderia ter pensado: só eu que não sou curada. Porque tem gente que é assim, que prefere murmurar, que prefere reclamar do que acreditar no milagre, porque não consegue vencer a si mesmo. Sabe por que é difícil vencer a mim mesmo? Porque é difícil enxergar as minhas limitações. É difícil olhar para dentro de mim mesmo e enxergar o quanto eu me deixo levar pelas minhas próprias fraquezas. Mas eu vim aqui como profeta nessa noite dizer para você: Deus colocou uma força dentro de você. E essa força não vem do homem, ela vem do céu. Recebe força de Deus nessa noite para caminhar. Recebe força de Deus nessa noite para buscar o teu milagre. Recebe força de Deus nesta noite para vencer esse obstáculo que está na tua frente.
Talvez você tenha vindo para cá e tenha deixado o obstáculo lá na sua casa. Talvez você esteja passando luta com teu marido, com tua família, com os teus filhos. Mas entrega na mão de Jesus e vai buscar o teu milagre. Leva para casa, oh glória. Eu sinto que nesta noite barreiras estão sendo quebradas aqui. Aleluia. Ela precisou vencer a si mesma, vencer as suas fraquezas, vencer as suas frustrações. Ela precisou vencer a falta de perspectiva que assolava a vida dessa mulher. Mas eu vim aqui dizer uma coisa da parte de Deus para você. Quando o homem diz que não pode, aí é que Deus diz eu posso. Quando o homem diz você não vai conseguir, aí Deus diz eu consigo por você. E Deus está falando com gente aqui nessa noite, que só Deus sabe a batalha que está enfrentando. Só Deus sabe as lutas que está travando. Só Deus sabe as guerras que está envolvendo. Mas nesta noite o Senhor te diz, mulher, não desista, porque eu estou no controle da tua vida. Estou no controle da tua história. Eu ainda vou mudar esse quadro. E você vai ver que eu sou Deus na tua vida. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e glorifique a Deus por um minuto. Vai, porque enquanto você adora a Deus, você é fortalecido. Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Então abre a boca e glorifica. Um minuto dando glória a Deus. Vai, porque enquanto você está glorificando aqui, Deus está quebrando correntes da tua vida. Enquanto você está glorificando aqui, Deus está quebrando muralhas diante de você. Vai, vence os obstáculos que estão na tua frente, porque tem milagre esperando por você. Eu sinto graça de Deus aqui nesta noite. Se você pudesse ver o que Deus está fazendo aqui. Cadeias estão sendo quebradas. Alguém quis colocar um limite na tua história. Alguém colocou um limite na vida daquela mulher e disse, daqui você não pode passar, daqui você não sai. Colocaram um muro ao redor dela, mas quando ela ouviu falar de Jesus, a muralha caiu e ela foi além. Olha para quem está perto de você e fala para ele, não tem muralha que possa lhe deter. Diga para ele com voz de profeta, não tem muralha que possa lhe parar. Diga para ele, Deus está quebrando as muralhas nessa noite. Se você crê, vai adorando aí, vai, adora. Porque os limites humanos estão sendo quebrados. O homem disse você não pode, mas Deus diz você pode. O homem diz você não tem, mas Deus diz você tem. O homem diz você não vai, mas Deus diz você vai. Se você soubesse aonde Deus vai lhe levar, você se levantava dessa frustração e caminhava na presença dEle. Aleluia.
Há uma unção de Deus caindo aqui. Há uma unção de Deus descendo aqui. Ele já começou a curar nessa noite. Se prepara, porque vai ter testemunho do céu, pastora. Deus vai trazer testemunhos grandiosos aqui por causa dessa campanha. Porque hoje Ele está quebrando os limites humanos e está mostrando que Ele é Deus na tua vida. Lembra de Elias? Elias, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. A maior referência de profeta em Israel era Elias. Tanto é que quando João Batista aparece pregando no deserto, um grupo de fariseus se reúnem, vão até onde João Batista estava e perguntam para ele: você é Elias? Ele disse: não. Então você é profeta? Ele disse: também não. E quem é você? Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Na transfiguração estava lá Elias e Moisés. Só que Elias, esse profeta que Deus usou de maneira tão grande para matar 450 profetas de Baal. Um dia estava em um determinado lugar e chegou um homem e disse assim: ó, vim aqui trazer um recado de Jezabel para você. O que ela mandou dizer? Ela mandou dizer que vai fazer contigo o que você fez com os profetas dela. Nesse momento, o semblante de Elias descai. Irmão Sandes, Elias automaticamente, pastor, baixa a cabeça. E a única coisa que ele conseguia ver na frente dele era o deserto. Porque tem palavras que vêm como uma flecha aguda no coração da gente assim. E vem com uma força tão grande que quando entra a gente não consegue arrancar. E Elias vai para o deserto. Caminha 40 dias na direção do deserto sem saber para onde ir. Até que ele se cansa e deita. E pega no sono. E quando Elias pega no sono, aparece um anjo. Trazendo pão quentinho e água fresquinha para Elias. Não, eu preciso abrir um parêntese aqui para entregar uma palavra profética para alguém que está nesse lugar. Que por causa de uma palavra foi para o deserto. Que por causa de uma afronta disse que ia desistir. Que por causa de uma palavra disse: eu não quero mais. Deus está dizendo para você: eu não vou deixar você morrer no deserto. Eu não vou deixar você ficar no deserto. Hoje eu trago provisão para você. Recebe pão aí, vai. Recebe água, bebe. Levanta, porque a jornada ainda é muito grande. O anjo toca em Elias e diz assim: Elias, levanta e come. Ele acorda e come aquele pão e bebe aquela água. E as forças de Elias são renovadas. E ao invés de voltar, ele caminha mais 40 dias e vai para Horebe, o monte de Deus, e entra na caverna. E é lá na caverna onde eu descubro que o maior inimigo de Elias nunca foi Jezabel. Nunca foi Acabe. Sabe quem foi o maior inimigo de Elias? Foi ele mesmo. E como é que o senhor sabe disso, pastor Naldo? Porque quando Elias vai reclamar com Deus, ele diz assim: Senhor, só eu fiquei. Mataram teus profetas e agora querem me matar. Elias ficou indignado, porque Elias estava se achando o insubstituível.
Não, Senhor, comigo não. Como é que o Senhor permite que uma mulher daquela faça uma ameaça dessa a mim? Elias fica indignado, o orgulho dele saltou. Porque tem gente que é assim, irmão. Não mexe com ele não, que ele pensa logo que se ele parar, a igreja vai fechar. Não se preocupe não, que se você não quiser, Deus levanta outro, meu filho. Porque Deus não perde para ego de homem. Deus nunca perdeu para ego humano. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ao soberbo a queda. Porque a soberba precede a queda. E a altivez de espírito a ruína. Aí Deus falou: o que é isso, Elias? Vai lá, desce lá, unge Jeú rei e unge Eliseu profeta no teu lugar. Deus não depende do homem não, irmã. Se você não quiser fazer, Deus levanta outro. Então fica no teu lugar, vai fazendo a obra de Deus, deixa de orgulho. Deixa de botar biquinho para Deus, porque Deus não depende de você. E Ele não está nem aí para o seu biquinho. Se você não quiser fazer, Ele vai levantar outro, mas a obra dele continuará sendo feita. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, um irmão, no ápice da sua soberba, porque a esposa dele tinha um dízimo muito alto, olhou para mim e disse assim: se minha esposa parar de dar o dízimo aqui nessa igreja, ela fecha. Eu olhei para ele e por educação fiquei calado. Porque nessa hora dá vontade de a gente dizer umas coisas boas, não dá não? Né? Mas por educação, por ele ser uma pessoa mais velha do que eu fiquei calado. Mas o resultado é que aquele irmão saiu daquela igreja. A esposa dele parou de dizimar naquela igreja. E até hoje a igreja está lá de portas abertas. E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Porque se você disser assim: vou fechar a mão, não dou mais meu dízimo aqui, Deus levanta outro. Se todo mundo fechar a mão aqui, Deus levanta alguém lá nos Estados Unidos. Mas a obra dele vai continuar sendo feita aqui. Porque a obra é dele. Se você parar de dar dízimo lá na tua igreja, Deus vai levantar outro, mas a obra dele continuará sendo feita. E quem vai perder com isso, pastor? Só você, irmão. Porque Deus vai te quebrar, vai te deixar bem pequenininho. Aleluia. Deu dificuldade agora de dar glória a Deus, né, irmão? Dá glória a Deus aí. Glorifica a Deus aí. Porque às vezes o inimigo não é o diabo. O inimigo somos nós mesmos. Eu não perdoo. Tem gente que diz assim: eu não perdoo. Então o problema é o outro? Não, é ele. Se a pessoa diz assim: eu não consigo perdoar porque fulano me feriu, o problema não é nem quem feriu ele, é ele mesmo. Porque se ele não consegue perdoar, só quem vai perder é ele. Deixa eu falar algo que Deus está me mandando aqui, irmão. Tem gente que o diabo vai usar nas suas piores fraquezas. O diabo conhece a fraqueza de cada um de nós. E ele vai usar pessoas, não é no teu lado mais forte, não é onde você é mais resistente. Ele vai usar na maior fraqueza. E ele sabe. Ou será que só tinha no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tinha inúmeras árvores naquele jardim, mas ele ficou logo ali, porque ele sabia que a fraqueza estava ali. Mas a gente, olhe para mim por favor, a gente tem a mania de transferir a culpa. Adão, por que comeste do fruto da árvore do jardim que eu te disse que não comesse? Aí falou para Deus: a mulher que tu me deste. Ele estava botando a culpa em quem? Em Eva? Não, ele estava botando a culpa em Deus.
Agora, o camarada andava, pastor, cabisbaixo pelo jardim, triste. Aí Deus olha para Adão e diz: rapaz, esse rapaz está meio triste. Descia, conversava com ele e ele continuava triste. Aí Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar uma adjuntora. E deu um sono sobre ele. Fez a primeira cirurgia da humanidade. Deu a primeira anestesia geral no homem. Tirou a costela e da costela dele fez Eva. E quando ele entrega a Eva para Adão, o cara fica tão feliz que vira poeta. Carne da minha carne, não é? Aí falou: deixará homem, seu pai e sua mãe, uniciar sua mulher. E ficou poeta, o cara tão feliz que estava. Aí quando peca, diz: não, Senhor, eu não pedi mulher para o Senhor. Que é muito fácil, na hora que as coisas estão dando errado, querer botar a culpa nos outros. Culpar pastor, culpar dirigente. É muito fácil. Transferir a culpa é fácil. Agora assumir a culpa é difícil. Pare de ir na frente do espelho só para se pentear. E no caso das mulheres, para se maquiar. Vá no espelho também fazer uma autoanálise da sua vida. E ver que em você também tem muita coisa que precisa ser vencida. Alguém aqui está ouvindo a voz de Deus? Deixa eu ver, levanta a mão e adore a Ele. Só quem está ouvindo a voz dEle nessa noite. Pare de botar a culpa nos outros. Pare de transferir a culpa. Vença a você mesmo. E veja o que Deus vai fazer na sua vida. Segundo obstáculo que essa mulher precisou vencer: a multidão. Porque tem momento que o problema somos nós, mas tem momento que o problema não somos nós. O problema não está em mim, está no outro. E às vezes, além de vencer a mim mesmo, eu também tenho que vencer o outro. Porque tem gente que não quer ver o teu milagre. Tem gente que não quer ver você mudar. Tem gente que não quer ver transformação na tua vida. Tem gente que quer ver você continuar do mesmo jeito a vida toda. E aí eles vão se imprensar para você não passar. Mas sabe o que aquela mulher fez? Ela foi por detrás da multidão. Olha o segredo aí do milagre. Sabe por que muita gente não recebe o milagre? Porque Deus fala: vou eu fazer o milagre na tua vida. Ele já sai falando para todo mundo. Para de falar, irmão. Faz assim para o teu irmão. Olha para ele que está perto de você e fala: aprende a fechar a boca. Porque tem gente que é espalhafatoso demais. Cheguei. Aquela mulher não, ela disse: não quero que ninguém me veja, eu vou por detrás. E ela foi rompendo a multidão, foi rompendo a multidão, foi rompendo, sabe, no silêncio. E foi assim que Jesus nos ensinou: quando você for orar, não ore na praça pública em voz alta para que todo mundo veja, mas entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. E em secreto, Deus que vem em secreto vai te abençoar. Ah, porque Deus disse que vai me dar isso, vai me dar. José sofreu porque foi contar logo o sonho para os irmãos dele, irmão. Foi logo contar o sonho. Eu sonhei, eu vi os molhos de trigo dos meus irmãos, eu vi o sol, a lua, as estrelas. Os caras ficaram tudo com inveja. Porque o invejoso, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. Então antes mesmo de você conseguir, ele já vai querer impedir. Mas eu vim aqui profetizar que todo impedimento hoje, Deus está colocando por terra na tua vida. Todo impedimento hoje, Deus está quebrando. Te prepara, porque você vai romper as barreiras, os obstáculos, as dificuldades. E quando alguém menos esperar, vai ver você dando testemunho do milagre, do milagre, do milagre, do milagre, do milagre. E para terminar, irmão, que eu já passei do tempo. Terceiro obstáculo que aquela mulher precisou vencer: o medo. Porque ela foi até onde Jesus estava, temendo e tremendo. O texto diz que ela ficou escondida. Não sei quantas horas ela passou ali, quantos minutos. Jesus olhando ao redor e perguntando quem me tocou, e ela lá caladinha. Eu não sei quanto tempo ela ficou ali.
Por um único motivo, ela estava temendo. E o medo pode se tornar um grande inimigo na hora do milagre. Pedro, lembra de Pedro? Os discípulos estavam no meio do mar da Galileia. Jesus, por volta das 3 da manhã, vem andando por sobre as águas. E as ondas açoitavam o barco. E os discípulos estavam atemorizados e olharam para Jesus. Jesus estava orando desde a tarde até as 3 da manhã. A glória de Deus envolveu Jesus de maneira tal que as suas vestes brilhavam. Aí um homem andando com as vestes resplandecentes por cima da água, eles disseram: é um fantasma. Olha o que o medo faz. O medo distorce a visão. O medo faz você ver aquilo que não é. Não tem gente que faz assim, é tão medroso que acaba dando uma febrezinha e diz: meu Deus, será que eu vou morrer? Não é? O que teve de crente nessa pandemia com medo, que se isolou dentro de casa e não saía nem para nada, pegou Covid dentro de casa. Conheço muitos. Não ia nem no supermercado, pegou Covid dentro de casa. Lá na igreja onde eu sou pastor, tem casos assim. Por causa do medo. O medo fez os discípulos dizerem: é um fantasma. Cuidado, irmão. O medo vai mostrar para você muita coisa que não é. Não é o que você está pensando. Diga para o seu irmão, diga para ele: não é o que você está pensando. Descanse. Em segundo lugar, o medo rouba as nossas forças. Por isso que quando eles dizem assim, é um fantasma, Jesus de longe diz logo assim, ó: sou eu, tende bom ânimo, não temais. A ordem é essa: sou eu, tende bom ânimo, não temais. Porque o medo faz as nossas forças desfalecerem. Então quando Pedro ouve Jesus dizer: sou eu, tende bom ânimo, não temais, ele grita: se é tu mesmo, Senhor, permita que eu vá onde o Senhor está, mas eu quero ir andando por cima da água. Pedro teve uma atitude de coragem, mas a Bíblia diz que quando ele ia no meio do caminho, um vento lateral soprou e ele teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, socorre-me. Irmão, nunca perguntei para Pedro, nem a Bíblia diz se ele sabia nadar. Mas eu imagino que sim, que ele era pescador. Que pelo menos que eu conheço, que não sabe nadar, não entra num barco nem a 100. Nem pagando. Ainda mais para ir para o meio do mar. Mas ele não conseguiu nem nadar, irmão. Ele foi afundando. O medo nos afunda no mar das nossas fraquezas. Mas hoje Jesus te toma pela mão, te tira de baixo, te coloca em cima e te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando passares pelas águas, não te afogarão. Quando passares pelos rios, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Fica de pé. Talvez o seu problema não seja vencer a si mesmo. Talvez o seu problema não seja vencer o outro. Talvez o seu problema seja o medo. Porque tem gente que é medroso. E medo é natural. Deus colocou o medo no homem. O medo não é do diabo. Todo mundo que está aqui tem medo e tem que ter medo mesmo. Porque senão a gente faz besteira. A gente quer andar no carro a 250, 260 por hora, dependendo do carro, se puder andar nessa velocidade. A gente quer arriscar coisas que a gente não pode arriscar, né? Arriscar família, arriscar ministério. Aí o medo diz: não faça. Não é assim? Agora, quando o medo, presbítero Adalberto, se torna pavor, aí ele neutraliza a gente. Porque até aquilo que a gente deve fazer, a gente não faz. O medo fez Pedro parar no meio do caminho. O medo fez Pedro olhar para o lado. O medo fez Pedro afundar. É por isso que na Bíblia está escrito: não temas. Tem um não temas para cada dia do ano.
O diabo trabalha em cima do medo. Está lá no Salmo 91. Terror noturno, mas hoje todo medo. Uma das síndromes do século 21, chamada síndrome do pânico, Deus está quebrando nesta noite. Ele está tirando todo o medo da tua vida. Recebe coragem, recebe coragem, recebe coragem. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Eu quero chamar aqui na frente só quem precisa de um milagre. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero terminar minha participação orando por você. Mas só venha se você precisar de um milagre, senão pode ficar no seu lugar. Porque esse culto é para quem quer milagre, para quem precisa de milagre. Elevar a súbria, Ederque a some, Necalamandaraia. Neriminabacandara sobre Ederiminai. Derebachandarabacandaraia. Emutria sobre Ederque a Saui. O Senhor te diz, homem, não saia da posição. Grande tem sido a fúria do teu inimigo. Demontria sobre Deremitia some comandubria fa. Mas o Senhor tem contemplado este vento que tem soprado. E Ele manda te dizer, Remontria, se agarra em mim. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olha tão somente para mim. Porque foi eu que te chamei e tu sabe que de onde eu te tirei, ninguém podia te tirar. É meu saúde. É dobre a dergia sobre dereminaia. É multia, é dergia sobre dereminácia. É prominente, eu conheço a tua história. Porque te escolhi no ventre. Te chamei entre os mais excelentes. E te digo, não temas, porque eu sou contigo. Hoje eu estou te dando uma grande resposta do céu. Porque tu me pediste. E eu falo contigo nesta noite para que tu saiba que a tua oração está chegando no meu trono. É neminubria dergia sobre a fandorácia. Alabacala sandarai, aguarda o mover que eu vou fazer. Porque eu tenho visto as pedradas, eu tenho contemplado os levantes. Mas hoje eu estou cingindo os teus lombos para algo maior. É se preparar, porque eu sou Deus de exaltação na tua vida. E um tempo dentro de outro tempo, alguém vai saber que eu sou Deus contigo na terra. Então somente fecha a tua boca e glorifica o meu nome, porque eu estou quebrando o laço de morte na tua vida neste lugar. Dou-me a sobriedade, visito as tuas artérias hoje, ó. Eu sou médico dos médicos e te digo, estou eu desobstruindo hoje. Mídia come a terga sobre a dar a sobredérgia. Aguarda uma provisão da minha parte, porque eu estou assinando um documento de vitória para a tua vida, e tu saberás que aquilo que eu te prometi eu cumpro, porque eu sou Deus na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todas essas pessoas que vieram aqui na frente, que saíram do seu lugar em um ato de fé, que saíram do seu lugar vencendo a si mesmo, vencendo a multidão e vencendo o medo, para alcançar o seu milagre. E nesta noite, eu preguei a tua palavra, Senhor. Eu não peguei a palavra de homens. Eu preguei a tua palavra, e a tua palavra nos assegura que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela tua palavra.
E esse povo veio aqui porque o Senhor produziu fé no coração deles. Assim como produziu fé no coração desta mulher, que tinha um fluxo de sangue. E eu quero te pedir agora, até aqui, Senhor, eu posso ir, daqui para frente é com o Senhor. Porque o milagre quem faz é o Senhor. Eu fiz a minha parte, essa pessoa que veio aqui na frente fez a sua parte. Agora faz a tua, Jeová. E onde houver alguém precisando de um milagre, faz um milagre na vida desta pessoa agora, para a glória do teu santo nome. Eu profetizo um milagre. Levante a mão para o céu agora e receba pela fé o seu milagre agora. Feche a sua mão em um ato de fé e receba agora o milagre que você está precisando. Eu quero dizer para essa irmã aqui, eu não conheço ela, mas Jesus me disse que tem alguém se levantando contra a tua vida. Alguém que está com raiva, porque o inimigo colocou raiva no coração dessa pessoa. Tu não fez nada contra essa pessoa, mas essa pessoa tem levado o teu nome. Essa pessoa tem falado de ti, tem caluniado o teu nome. E Jesus manda te dizer: vou ter um encontro na terra com alguém por amor de ti, mulher. Vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Faz a minha obra, louva o meu nome, não se preocupa, porque do resto eu cuido. Ela é minha súbria reminântia. Eu vejo um vento soprando assim para lá e para cá, ó. É mídia aceita. Tem hora que tu fica desnorteada, dizendo: Deus me ajude, porque a vontade que dá é desistir de tudo. Mas Jeová te diz: filha, eu te chamei para uma grande obra, e tu sabe que se desistir vai pagar um preço. Fica na posição que eu te coloquei, faz a minha vontade. Não dê ouvido às palavras que têm chegado ao teu ouvido. Hoje eu visito o teu coração. Cadê a pastora que estava dirigindo o culto aqui? Dê um abraço aqui nela, pastora. Porque Deus me mostra que está visitando a alma dela e está sarando o coração dessa mulher nesta noite. Recebe um abraço na tua alma hoje, filha. Porque eu sou o Senhor que te conheço. Contaste uma história para mim, e eu te digo: ouvi o teu choro e vi as tuas lágrimas, e estou me levantando do trono para mostrar que eu sou Deus na tua vida, diz o Senhor dos exércitos. Só quem acredita que recebeu o milagre, aplauda o nome do Senhor nesta noite. Que Deus abençoe.